Eles têm para a sua também, então fique atento na palavra pregada, amém? Exalta Jesus com palmas. A palavra do Senhor nos mostra, quando nós lemos sobre a história de Jabes. Quem foi Jabes? Jabes, ele foi um homem a qual ele tinha de tudo na sua história, na sua vida, para dar errado. Porém, Jabes, ele usou a estratégia daquilo que ele tinha para dar errado, ele conseguiu a fazer dar certo. É tanto que se nós formos ver dentro da palavra do Senhor, no texto a qual nós lemos, a Bíblia já vai começar dizendo que Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, ou seja, ele teve um destaque maior do que os seus próprios irmãos. Só que se nós formos ver, a Bíblia vai nos mostrar claramente que Jabes, ele foi gerado em meio a dor, em meio a sofrimento. A maldição estava sobre a vida dele desde a hora em que nasceu, desde a hora do parto. Louvado seja o nome do Senhor. E por conta disso, o seu nome traria para a vida dele uma maldição. Só que eu sempre digo, a gente ouve muitas pessoas aí fora dizer: eu estou assim porque foi lançada uma maldição em cima de mim. Outros falam, está assim porque alguém praguejou, porque minha mãe falou alguma coisa, meu pai me amaldiçoou, e hoje a minha vida está assim. Só que eu quero te dizer, eu não sei que forma você entrou aqui nessa noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: que não há muralha, que não há maldição, que não há impedimento, que o sangue de Jesus, ele não possa lançar por terra. Tem momentos que a gente caminha na vida da gente. Sabe por que a vida não muda? Porque a gente sabe orar, mas a gente não executa a oração na hora certa. Verdade. A gente sabe que o sangue de Jesus não tem maldição, aleluia, que pode ficar de pé e resistir a ele. Mas a gente ora de tanto jeito, mas a gente esquece de clamar pelo sangue de Jesus. E eu acho interessante, porque Jabes, ele vai deixar aqui uma instrução. Se nós formos ver através de uma atitude, diga comigo, atitude. É o que pode fazer a diferença na nossa vida. A atitude, o posicionamento que colocamos diante do Senhor é que irá nos mostrar para onde é que nós estamos indo. Para onde é que nós estamos determinados a chegar? Porque eu sempre digo que é muito comum ver dentro da igreja pessoas que estão dentro do templo, mas estão perdidos. Estão dentro do templo, mas estão ali por costume. Estão ali porque acostumaram com a liturgia, acostumaram, louvado seja Deus, com o ministério do louvor. Ou muitas das vezes até vem porque quer ver alguém a qual não vê muito tempo. Mas nós sabemos, louvado seja Deus, que o reino do céu, ele funciona com posicionamento. Glória a Deus, aleluia. Quer dizer claramente que Jabes, a primeira coisa que ele fez, ele invocou ao Deus do céu. Porque aquele que invoca o Senhor, meu irmão, de coração, ele obtém a resposta. Aquele que invoca o Senhor com a sua alma, com sinceridade, ele ouve o Senhor falar. Ele obtém o direcionamento. Não sou eu quem falo. A Bíblia diz, de quando o Senhor falou com Jeremias, Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Só que o problema da nossa geração é que a gente quer muito de Deus, mas a gente não quer orar, não é assim? A gente quer muito de Deus, mas a gente não quer buscar o tanto que é necessário, não é assim? Quando geralmente a prova aperta, a gente lembra que a gente precisa orar. Quando a situação começa a melhorar, a gente começa a distanciar. Deus, nessa noite de hoje, está falando com alguém aqui. Seja na bonança ou seja na dificuldade, não pare de clamar, porque o Senhor quer você buscar a presença dele. É por isso que a Bíblia vai dizer claramente: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto, enquanto tem a oportunidade. Jabes, ele não queria aquilo para a
E eu sempre digo, nós temos bênçãos para receber da parte do Senhor. Não é que Deus não quer abençoar, Deus quer. Só que que forma que nós estamos nos posicionando em meio à palavra de Deus? Que forma que nós estamos nos importando com aquilo que o Senhor falou? Eu sempre digo que tem muitas pessoas que entram na igreja e recebem muito, e tem muitos que entram e vivem uma vida dentro do tempo, mas não tem bênção para contar. O problema não está em Deus não querer abençoar, mas o problema está como é que estamos nos comportando mediante a promessa de Deus que recebemos ao nosso favor. Como é que estamos nos comportando em meio à palavra que Deus ele tem falado? Existem provas na nossa vida que é para testar a nossa fé e nos alinhar. Só que toda provação ela tem uma afinidade e ela tem um tempo. Se ainda você não entendeu qual é o propósito, é porque você ainda não entendeu o que Deus está te chamando para estar mais perto dele. Se você ainda não entendeu qual é o motivo que você está passando por tudo isso, é porque você não entendeu qual é o propósito, porque qual é o propósito de Deus para nos aproximar mais perto dele. A Bíblia vai dizer primeiramente que ele invocou ao Deus de Israel. Segundo, Jabes, ele não queria aquilo para a vida dele. O que ele vai pedir? A bênção do Senhor. Porque eu posso andar nessa vida, eu posso caminhar, eu posso conquistar, só que se eu não tiver a bênção de Deus, na medida que eu recebo da direita, eu perco da esquerda. Eu posso avançar nessa vida, mas se eu não tiver a bênção de Deus, eu deito na minha cama para dormir, eu não tenho paz. Eu posso conquistar aqui nessa vida, mas se eu não tiver a bênção de Deus, tem um espírito inquieto dentro de mim, a qual não tem a paz interior do Espírito Santo que eu estou dizendo, e é a hora que muitas das vezes você pode até ser próspero, ser até abençoado, mas não tem a bênção de Deus. Porque a bênção maior de Deus para o ser humano não é coisas dessa vida, mas é trabalhar no nosso interior. Glória a Deus. Quantas pessoas que focam tanto nas coisas que a terra tem para entregar? Quantas pessoas que focam tanto nas coisas que a terra tem a lhe oferecer? Corre, mas não tem a paz interior. Não tem a alegria de espírito. Estamos vivendo em uma época onde as pessoas têm andado de um lado para o outro, mas são pessoas que por dentro são pessoas tristes. São pessoas que não têm paz quando entra dentro do quarto, não consegue ficar sozinho, não consegue, aleluia, conviver a tua própria, aleluia, louvado seja Deus, a tua própria companhia. Muitos começam até nas redes sociais e vai em um lugar e vai no outro e faz uma coisa e faz a outra para chamar a atenção de alguém e para ver se aquela falta de algo interior consegue preencher a alma. Sabe o que é isso? É conquistar coisas da terra sem a bênção de Deus. Quantas pessoas que até avançam na vida, mas por não ter a bênção de Deus, o inimigo começa a trabalhar na tua mente e começa a dizer: desiste dessa vida, para você não dar certo, ninguém gosta de você. E quando pensa que não, a pessoa vai ao suicídio por conta do vazio na alma. Jabes, ele entendeu que se ele quisesse avançar, primeiramente ele precisava da bênção de Deus. Glória a Deus. Porque aquele que avança com a bênção de Deus, aleluia, ele tem a paz que o mundo não tem para dar. Aquele que avança com a bênção de Deus, ele consegue entender que cada andar, que cada passo que ele dá, há uma mão poderosa que está guiando ele, há uma mão poderosa que está direcionando a ele. Aleluia, aleluia. É no momento que você não está entendendo, mas é o momento que o Senhor ele está dizendo: é a minha presença quem te sustenta, Glória a Deus. é a minha presença quem te ajuda.
coloca de pé. Não é do muito que te precisa, mas te precisa é da paz interior que o mundo não tem. Mas somente Cristo é quem tem, somente o Espírito Santo é quem tem. É por isso que a maioria das vezes que eu vou ministrar a palavra de Deus, eu sempre bato na tecla que a igreja precisa ter o Espírito Santo, porque uma igreja sem o Espírito Santo é comum. Uma igreja sem o Espírito Santo se torna fraca. Uma igreja sem o Espírito Santo se torna vazia. Uma igreja sem o Espírito Santo não consegue ter paz interior. Uma igreja sem o Espírito Santo não consegue ter a alegria que somente o Pai pode dar. Glória a Deus. Eu vos deixo a minha paz e a minha paz vos dou. O que Jesus está dizendo: o mundo pode ofertar bens, o mundo pode ofertar felicidade momentânea, o mundo pode ofertar oportunidade, mas sabe, o teu interior sou eu quem nessa noite estou mexendo e estou colocando alegria. Sou eu quem nessa noite estou mexendo e estou preenchendo onde estava vazio. Sou eu quem nessa noite estou indo de encontro e estou dizendo: você precisa da minha presença, é da minha bênção, é da minha graça para você avançar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Ele vai pedir o quê? Primeiramente, a bênção do Senhor. Depois, o que Jabes vai pedir, glórias a Deus, se amplificar as suas terras. Ou seja, algumas traduções vai dizer alargando as suas tendas, outras vai dizer se deres terra, que nós entendemos em que é ser próximo. Porque eu sempre digo, irmão, tanto quando eu vou pregar, quanto Deus dá a oportunidade de palestrar, não adianta a gente conquistar aqui se a gente não tiver sabedoria do alto para a gente administrar. Não adianta a gente conquistar aqui se a gente não tiver sabedoria como é que a gente vai administrar. Não adianta. Tem horas que a gente tem que pedir para Deus, mas tem que ter sabedoria, sabia? Como a gente pede. Tem gente que pede tanta coisa que se empolga no pedir, e não é que Deus não quer dar, Deus até entrega. Só que muitas das vezes, quando ele perde no meio do caminho, ele acha muito mais fácil acusar o inimigo do que reconhecer a negligência da tua parte. Ele acha muito mais fácil apontar e falar que o inimigo levou do que reconhecer aonde ele não cuidou. Jabes, primeiramente, ele invoca. Diga assim comigo: primeiramente invocar. Segundo, pedir a bênção de Deus. E terceiro, ele vai pedir a prosperidade. Aquele que tem a bênção de Deus e ele recebe do Senhor, ele não tem falta de nada na hora que o Senhor abençoa. A Bíblia vai dizer, Salmos de número 23, se não me falha a memória, que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Sabe o que o salmista está querendo dizer? A partir do momento que eu reconheço que o Senhor é meu pastor, tudo aquilo que eu necessito é Ele quem vai prover. Jabes, ele não queria ter a história que traçaram para ele lá atrás, mas ele queria ter uma vida mudada, uma história mudada. Eu estou pregando aqui nesta noite, Deus está ministrando no meu coração. Tem pessoas que estão aqui que você já está passando já por um bom tempo. Virou-se o ano e você pensou, seria o ano da virada. Já estamos caminhando para o meio do ano. Já estamos o quê? Na reta final do mês 4, mês de abril. E você olha e você pensa, Deus, mas parece que até agora não aconteceu nada. O Senhor está dizendo para você, te posiciona. O Senhor está dizendo para você, para de olhar para trás. O que falaram lá atrás, o que pensaram lá atrás, o que disseram lá atrás, o que você tropeçou lá atrás. Deus está dizendo, o meu negócio contigo é à frente. Glória a Deus, sabe, aleluia. se você for ver dentro desse pequeno trecho de Jabes, se ele fosse ouvir a tua família, Jabes ele não queria história para contar.
Só que ele estava disposto em se levantar e fazer um novo recomeço. Deus, nesta noite de hoje, Ele trouxe alguém aqui para ouvir esta palavra que está sendo pregada, para dizer que através de um posicionamento seu, não é porque deu errado no ano passado, no mês passado, na semana passada, que vai continuar dando errado. Deus está dizendo, é Ele, Deus das causas impossíveis, que trabalha contigo. Está falando de você, aleluia, posicionar sua fé e dizer: Senhor, eu quero para mim, mas eu preciso que o Senhor tire a limitação do meu olhar. Porque se você não sabe, irmão, a limitação atrapalha a vida de qualquer um. Atrapalha. Pessoas limitadas não conseguem olhar para frente, eles só olham onde que está. Pessoas limitadas não conseguem ter perspectiva de vida, não conseguem enxergar a vitória, não conseguem enxergar a promessa, porque só olha para baixo, só olha para onde está. Só que o Senhor, nesta noite de hoje, Ele está dizendo: eu estou ampliando a tua visão. Ampliando a tua visão. Glória a Deus. Tem pessoas que entrou aqui com caminhos que estavam bloqueados, com situações que estavam mal resolvidas, com casos que você orou e falou: Deus, eu não estou entendendo, até quando vai tudo isso? Deus está dizendo: eu estou ampliando a tua visão, estou te mostrando o caminho que você deve trilhar, o caminho que você deve percorrer, o que é que você deve proceder. Glória a Deus. Porque o novo da parte de Deus, Ele tem para mim. Aleluia, glória a Deus. A outra coisa que Jabes nos ensina através da sua oração é: se a tua mão for escondida. Como eu já disse, não adianta a gente avançar, mas avançar sozinho não tem graça. A gente até pode ir, mas não vai longe. Não adianta caminhar, mas caminhar sozinho. A gente vai por um tempo, a gente se cansa e para no caminho. Quantas pessoas que acharam que era bom, suficiente, e foi sozinho, mas no auge da vida, situações mostrou que sozinho ele não era nada. Se os irmãos for analisar, sabe muito mais até do que eu. Alguns das manchetes até nos mostram. Por quê? Sem Jesus ninguém é nada. Se a mão de Jesus não for conosco, a gente não pode ir. Sabe como eu me lembro de Moisés? Quando o Senhor fala com Moisés, que Moisés responde: Senhor, eu só vou se o Senhor fores comigo. Ele tinha promessa, tinha ou não tinha? Tinha. Ele tinha promessa de Deus. Ele sabia porque Deus havia falado com ele. Só que ele reconheceu dependência. Glória a Eu vou Deus. falar porque está ardendo em meu coração e eu preciso entregar. Tem muitas pessoas que recebem a palavra de Deus, mas querem ir sozinho, e Deus está dizendo: sozinho vai dar errado. Sozinho não vai ser do jeito que eu falei. A promessa é minha, mas eu preciso do meu Espírito. Glória a Deus, aleluia. Daniela, não estou entendendo. Antes de ir, faça oração e convida o Espírito Santo. Antes de fechar qualquer coisa, faça oração e peça para o Espírito Santo por ti. Antes de abrir a tua boca para qualquer coisa, ora o Espírito Santo e diz: Espírito Santo, fale por mim. Antes de cair a sua Glória a Deus. tira um aconselhamento para alguém, diz: Espírito Santo, vai na minha frente, vai trabalhando comigo. Tu precisa da mão do Senhor por onde tu vai. Glória a Deus. Eu tenho alguns termos para a glória de Deus, já de igreja, né? Como eu sempre digo, não nasci em berço evangélico, mas cresci na igreja, minha mãe vai se lembrar. Eu me lembro quando eu ainda era bem
diário. Eles estavam para resolver uma situação. É uma cena que eu vivi de experiência com Deus muito cedo. E eu me lembro que aquele casal de irmãos já bem de idade, né? Que inclusive um já partiu para o Senhor, né? Eles chegaram para os meus pais e falaram: olha, a gente precisa resolver assim, assim. Só que antes da gente falar, a gente vai levantar um jejum. E naquele momento eu não entendi algumas coisas, eu estava aprendendo. E eu fiquei olhando e eles falando: a gente vai levantar um jejum, a gente vai orar, porque antes da gente ir, o Espírito Santo é quem tem que chegar primeiro. Glória a Deus. Irmãos, e eu peguei aquilo para a vida e realmente, a partir do momento que a gente entende que a gente não pode andar sozinho, a gente busca antes, e antes da gente chegar, o Espírito Santo de Deus justifica. Tem causas na nossa vida que está travada porque a gente quer ir, simplesmente a gente, Deus está dizendo: deixa a minha mão te guiar. Glória a Deus. Antes de você sair, ore. Antes de você fazer o que você precisa fazer, busque. Antes de você, aleluia, obter o resultado que você precisa, clame ao Senhor. Porque aí você vai ver a mão do Senhor trabalhar onde a tua não pode tocar. A mão de Deus agir por ti aonde você não pode ir. É isso que Jabes estava pedindo. E se a tua mão for comigo, porque aonde a mão de Deus vai primeiro, vai quebrando barreira, vai quebrando laço, vai tirando demônio, vai tirando seta maligna, vai tirando muralha, vai tirando maldição. Aonde a mão de Deus chega primeiro, não tem nenhum mal que pode suceder e ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe qual é o problema dos dias que nós estamos vivendo? Eu sempre digo isso, que a gente aumentou demais em número e parece que a gente diminuiu no nível de comunhão com Deus. Um monte de coisa que a gente sabe que Deus se agrada, que Deus trabalha, muita gente acha que é bobeira. E eu sempre digo: deixa eles pensar, porque o importante é agir diante do céu. O importante é ver trabalhar diante do céu. Deus está dizendo: primeiro me clama, porque depois você vai ver o meu agir. Primeiro me busca e depois vai, porque a vitória está na palma das tuas mãos. Se você quer, levanta a mão, levanta a mão. Depois Jabes ele vai pedir o quê? E se fizeres que eu não seja aflito. Tem coisas na nossa vida, eu sempre digo que a gente precisa buscar muito a Deus e pedir a Deus equilíbrio, que é muito importante. Quem já passou por isso sabe. Tem situações na nossa vida que muitas das vezes Deus nos abençoa tanto, mas que sempre o inimigo ele usa meios à sua volta para tentar colocar aflição, colocar discórdia, colocar tantas coisas. Quem já passou por isso? Quem já passou, sabe? Momentos que você até não quer, louvado seja Deus, abrir o espaço para que tal situação aconteça, mas acaba acontecendo. Por quê? Muitas das vezes é como eu disse anterior, a gente esquece de orar antes de sair. Sabia? O inimigo ele entra, não é a hora que todo mundo está pensando, não, mas ele entra, são lacunas que ficam abertas. Eu me lembro de quando eu estudava ainda, meus pais sempre falavam: Daniela, antes de sair, ora. Ia para a faculdade, Daniela, antes de sair, ora. Era, não era, mãe? E o dia que eu esquecia de orar, aconteceu umas 2 vezes, Jesus amado. Daí não dava tempo de orar em casa, eu orava no caminho, eu orava no ônibus, mas eu não deixava de orar. Por quê? A gente sabe que a aflição que o inimigo joga não é na hora que você está cheio, mas é na hora que você está desaflição. Quantas pessoas que Deus tem muito para entregar, só que o inimigo tem oprimido e as pessoas não têm percebido. E sabe o que me deixa triste de ouvir? Pessoas assim: é porque Deus quer que eu esteja. Não é. É porque você deixou uma lacuna aberta na tua vida. A tua casa ainda não foi salva porque Deus ele quer um posicionamento maior da tua parte. Essa enfermidade que é para a glória do Senhor, é para a glória do Senhor, então exige um posicionamento maior nesse joelho, um posicionamento maior nessa voz na oração. Aquela situação que você fala: somente Jesus para agir, Deus está dizendo: a aflição eu posso tirar, mas o joelho é você quem tem que dobrar e fazer a tua parte.
Glória a Deus, aleluia. Não dá para espiritualizar tudo. Não dá para jogar tudo na conta de Deus. E a nossa parte? O que é que a gente está fazendo? Jabes, ele tinha de tudo para não ser nada. Só que do nada ele fez uma oração. E essa oração tocou ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E não recebemos. O que pedimos não. Nos dias que nós estamos vivendo, é tanta gente que pede, e tem hora que se perde aquilo que está pedindo. Põe uma sacola hoje uma coisa, amanhã põe uma sacola e outra, e Deus ele tem que, enfim. Não é bem assim. A oração requer uma constância. A oração requer uma coerência. A oração requer uma determinação. Você tem que buscar até você receber de Deus. Tem gente que fala até ouvir Deus. Deus ele fala para você entender que não é para você parar. É aí que você tem que dobrar a tua oração. É aí que você tem que dobrar a tua mão. Porque quando Deus fala, o inimigo escuta. E ele vai tentar travar e te desanimar. É bíblico. Daniel nos mostra isso. Quando Daniel propôs a orar, começou a batalha. Mas Daniel não parou. E na medida que não parou, no 21º dia, que o anjo desceu. Glória a Deus. Jabes, ele teve uma oração sincera. E essa oração sincera tocou o coração de Deus. Deus não te quer da mesma forma que você está ali, irmão. Deus não te quer dessa forma na presença dele. Deus não te quer dessa forma com sonhos frustrados e parados no meio do caminho. Deus não te quer dessa forma ver você reclamando da direita para a esquerda. Mas saia daqui nessa noite de hoje crendo, pedindo a Deus para ampliar a tua visão, pedindo a Deus a bênção dele sobre a tua vida, pedindo a Deus que venha lhe direcionar. Aleluia, glória a Deus. Por onde você foi. Porque hoje você pode não ver nada, mas Jesus está escrevendo uma história linda. Hoje você pode só ver prova, mas Jesus está escrevendo a vitória, cântico novo. Glória a Deus. Aleluia, imperou, alegria na tua alma. Deus está dizendo, para de, aleluia, proferir com os seus lábios aquilo que você está vivendo no momento. Para de colocar provas em cima de provas, mas começa a agir diferente. Entra dentro da tua casa, começa, aleluia, a ler a Bíblia lá dentro, começa a orar lá dentro, começa a cantar lá dentro, começa a profetizar lá dentro a mudança do Senhor. Aleluia, que você vai começar a ver o Senhor ele agir por ti. Deus ele quer apenas que você venha se levantar e que você venha agir. A Bíblia diz que depois dessa oração de Jabes, o Senhor lhe concedeu. Isso eu acho lindo. O que ele havia pedido. Glória a O Deus. clamor de um justo, a Bíblia diz que pode muito em seus Efeitos. Se o clamor de um justo pode muito em seus efeitos, Deus está dizendo para alguém aqui, começa a colocar essa fé então para se posicionar. Tem pessoas que estão aqui, só que a fé está parada, não executa, não posiciona. Parece que acredita mais na oração do pregador, do pastor, do irmão, do obreiro, do que na sua própria fé. Deus está dizendo, começa a executar a fé ao teu favor. Começa a profetizar, porque o mundo espiritual existe, é real. E é na medida que você se posiciona que Deus ele trabalha. Começa a se posicionar, aleluia, diante do Senhor, a tua fé e dizer, Senhor, o Senhor sabe, é disso que eu preciso, é disso que eu quero, só que eu não sei orar. Me ajuda, que você vai ver que o socorro do céu vai descer e vai te ajudar. Glória a Deus, aleluia. E Deus vai descer com estratégia. Camaia, sorebeia, mandará. Ará, suicho, anaia, suide, mandará. Glória a Deus. Atacamanto e assim, e suide, camanto e assai. Atacamanto e dede, agadabagai, sui, mandaia, sai. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Essa irmã aqui de rosa, levanta a mão ao céu e aquele irmão que está ali no canto, isso. Passou a mão no rosto. Vocês duas, o Senhor manda dizer para vocês duas nessa noite: posiciona mais. Você mesmo. Posiciona mais a fé de vocês. Há uma fé muito grande dentro de vocês, só que essa fé ela está adormecida.
E Deus está dizendo nesta noite: movimente mais, porque através de vocês movimentar, vocês vão ver o que o Senhor Ele vai fazer. Começa a orar e a pedir o Senhor, e Ele venha lhe dar direcionamento, que vocês vão ver, não agulhada, que o Senhor Ele vai agir. Glória a Deus. Aleluia. Palmas para Jesus. Eu vou lendo a palavra, o Espírito de Deus continue falando melhor em cada coração nesta noite. Palmas para Jesus.